Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática utilizando o nosso livro, o EMAI. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 50 e 51. Para começar, na página 50, nós temos um gráfico e diz o seguinte: atividade. A turma de Mateus fez uma pesquisa na internet sobre algumas curiosidades relativas a animais. Uma das informações que mais chamou a atenção das crianças foi quanto à expectativa de vida dos bichos. Observe o gráfico de colunas abaixo, que apresenta essas informações e responda as questões. E aí nós temos um gráfico. Neste gráfico nós temos, em detalhe, um título que diz Tempo Médio de Vida de Animais. Na parte de baixo nós temos alguns animais, zebra, leão, hipopótamo, avestruz e elefante. E no lado esquerdo, tempo em anos. Bom, mas o que mostra este gráfico? Ele trata do tempo médio de vida de animais. E o que é o tempo médio? É, em média, quanto que vive, qual é a expectativa de vida de um animal. Por exemplo, olha só, nesse gráfico nós temos aí o hipopótamo. Ele aparece ali, bem no centro. Esta é a coluna do hipopótamo. E essa coluna está alinhada com o número 40 ali em tempo em anos. Então a gente vê que o hipopótamo vive, em média, 40 anos. Se observarmos as outras colunas, a gente vai ver que outras espécies, como o elefante ou avestruz, tendem a viver mais tempo que o hipopótamo, enquanto que a zebra e o leão, com colunas ali menores, eles vivem menos. Então o tempo médio de vida dos animais diz respeito a quanto mais ou menos eles vivem na natureza. Tá legal? Bom, depois de você observar um pouco este gráfico, nós temos que responder aquelas perguntas que estão ali embaixo, da letra A até a letra E. Tá legal? Depois de fazer a página 50, você deverá fazer a página 51. Na página 51 nós temos essa atividade que tem um quadro e diz o seguinte: observe a tabela de adições apresentada abaixo. Complete-a fazendo os cálculos mentalmente, ou seja, você vai tentar fazer de cabeça essas continhas. Mas que continha? Como assim? Veja bem, ali no primeiro espacinho, nós temos, na primeira linha e na primeira coluna, nós temos o número 10 e o número 10. Se eu fizer uma continha de mais com esses dois números, 10 mais 10 é igual a 20, correto? Então, por isso que tem aquele 20 logo ali abaixo no encontro dessa linha com essa coluna. Passando para a próxima coluna, nós temos então o 10 no início da linha e no alto da coluna o número 20. 10 mais 20, esses números que estão assinalados em vermelho, é igual a 30. Então eu escrevo ali 30 naquele espaço. Passando para a próxima coluna, 10 mais 30 é igual a 40. E a próxima, 10 mais 40 é igual a 50. E assim por diante. Você vai fazer isso até o final da linha, depois vai para a linha de baixo e assim por diante. Mas repare que em qualquer momento você pode fazer isso também para qualquer quadrado, qualquer célula, qualquer espaço desta tabela. Por exemplo, se eu quisesse adivinhar qual que é o resultado, o valor que eu vou colocar nessa aqui. Então vamos observar bem. Este quadrado que eu assinalei em verde, ele está na linha que tem o número 50 e lá em cima a coluna também com 50. Olha aí, eu vou destacar ele para vocês. Então quanto que é 50 mais 50? 50 mais 50, fazendo de cabeça, é igual a 100. Então eu colocaria o 100 neste espaço. Tá legal? Deu para entender? Mas a dica é que você faça em ordem, seguindo a linha lá de cima, linha, coluna a coluna, e depois descendo nas linhas. Vai ficar muito mais fácil de você calcular. Você vai perceber até alguns padrões nessa continha de adição. Tá bom? Ao terminar isso, ainda tem uma perguntinha ali, letra A. Porém, ele pede para que a gente converse com os colegas. Como não estamos na sala de aula, infelizmente, esta a gente não vai precisar fazer, tá bom? Basta preencher o quadro acima e assim que tiver terminado as atividades, tire fotos e encaminhe para o seu professor, para a sua professora. Tchau, tchau!